Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo o programa Entrevista Especial. E aqui você vai poder se aprofundar nos assuntos que são destaque no noticiário e também entender melhor o que está acontecendo. E para isso, nós vamos contar com a participação de especialistas que vão dar, olha só, dicas importantes para o seu dia a dia. Vamos lá então? E olha só, nos últimos dias o peeling de fenol tem sido bastante falado no noticiário. Trata-se de um procedimento estético que, é bom a gente lembrar, é autorizado no Brasil, mas que foi motivo de muita polêmica após a morte de um paciente. E ele teve complicação após realizar o peeling de fenol em uma clínica de estética na zona sul da capital paulista. E para a gente falar mais e entender melhor desse assunto, nós vamos conversar com a Ana Paula Bom Tempo, ela que é dermatologista. Ana Paula, é um grande prazer recebê-la aqui em nosso programa. Prazer é meu, Kleber. Tudo bem? Tudo bem. E olha só, Ana Paula, é importante, primeiro, a gente ser didático, né? Explicar para as pessoas que não conhecem o que é o peeling de fenol e para que esse procedimento serve, por favor. Então, exatamente, o peeling de fenol é um dos tipos de peeling que nós temos hoje em dia disponíveis para serem realizados por profissionais médicos. Os peelings, eles são relacionados à sua profundidade, nós temos peelings superficiais, médios e profundos, e o fenol entra dentro da categoria dos peelings profundos, ou seja, ele vai penetrar muito intensamente na pele, justamente para levar um rejuvenescimento intenso. Então, pessoas que têm rugas mais intensas, que têm manchas, cicatrizes de acne, geralmente são os indicados aí para realizar a ação desse peeling. Correto. E você chamou atenção já na sua resposta, é que é intenso e é profundo esse procedimento. Então eu pergunto, quais os riscos que esse procedimento pode oferecer dentro dessa definição aí que você acabou de dar? Então, como qualquer procedimento, né, ele existe alguns riscos. O peeling de fenol, por ele ser profundo, ele precisa ter uma pessoa bem indicado, né, para ser realizado. Então, pessoas com fototipo, com um tom de pele mais escuro, têm riscos de pigmentação, fora outras questões de discromia, alterações na cor, cicatrizes. E, em último caso, né, como a gente pode ver, problemas cardíacos, arritmias, em 7% dos casos ele pode sim ser uma das causas para arritmia. Então, tudo isso tem que ser bem avaliado pelo próprio profissional que está realizando esse procedimento. Olha, um alerta importante que você acaba de fazer, então eu peço para você enfatizar. Existe um grupo de risco, pessoas para as quais esse procedimento não é indicado? Existe. Na verdade, Kleber, o peeling, primeira coisa que a gente tem que fazer é uma avaliação, uma anamnese, uma consulta médica, entender quais são as comorbidades, quais são as doenças que esse paciente tem, se ele vai ter alguma coisa que vai chamar a nossa atenção para um cuidado maior. Então, se esse paciente tem alguma doença, seja ela renal, hepática e também cardíaca, talvez não seja um paciente indicado para a realização desse peeling. Fora outras questões que são complicações que também podem acontecer, independente se a pessoa tiver esse tipo de comorbidade, esse tipo de doença. Como eu falei, cicatrizes e alterações na cor da pele também podem podem apresentar independente dessas doenças que eu citei. Olha, e mesmo para as pessoas que podem, estão aptas a realizar e que realizem o procedimento conforme todas as normas estabelecidas, mesmo assim, mesmo sendo bem sucedido, esse procedimento causa dor? Sim, esse procedimento, ele é um procedimento que é muito doloroso. Idealmente, a gente tem que fazer esse procedimento num centro cirúrgico, com o paciente em condições de controle, né, da dor. Então, desde uma sedação ou então analgésicos, anestesia tópica, né, aplicação de um anestésico antes da realização desse procedimento são ideais porque a dor é considerável tanto no antes quanto pós-procedimento. Esse paciente vai sentir
Como você está mostrando para a gente aí, é um procedimento mais complexo, não é um procedimento estético simples. Então, eu também quero que você enfatize, por favor, o passo a passo, a pessoa que está interessada em fazer essa aplicação. Quais os cuidados que ela deve começar tomando? Kleber, procurar um profissional habilitado, um profissional que tenha todo o entendimento em relação ao peeling, aos riscos, que seja habilitado a corretas, né? Porque uma vez bem executado, bem indicado, ele pode ser resultados bem interessantes para esse paciente. Então, tá aí por trás de uma pessoa que tem todo esse know-how é muito importante. Eu acredito que hoje em dia cabe muito do paciente, né? Correr atrás e entender o local que está nesse procedimento, o médico, a pessoa que está, né, por trás, quais são as habilidades, quais são os cursos e tudo mais que ele já fez e quantos casos ele já fez a respeito disso. Tudo isso é muito importante. Então, hoje em dia, acho que essa função médico, o profissional tem que se mostrar, né, quais são o que a gente já fez, né, quais são as nossas habilidades, mas hoje em dia cabe mais também o paciente ficar atento em relação a isso. Correto. E olha só, você fez um alerta importante também, uma ponderação, porque o objetivo não é condenar o procedimento. Como você ressaltou bem e com conhecimento técnico, pode ser muito positivo. O problema é fazer da maneira correta. E o primeiro passo para isso, como você disse, é procurar um profissional adequado, habilitado para isso. E quais são esses profissionais dentro da área médica? Quem pode realizar esse procedimento? Por exemplo, uma clínica de estética, o que ela precisa ter para a pessoa se preocupar e ficar atenta na hora de contratar o serviço? Então, eu lembro aqui que todo mundo deve ficar muito atento, sim, ao local que está sendo realizado esse procedimento. Idealmente, como eu falei, um hospital ou uma clínica que tem algum centro cirúrgico, então essa clínica tem que ter esse espaço, e nesse espaço tem que ser extremamente importante a presença desse profissional, que vai saber manejar todo o procedimento, e também da monitorização desse paciente, né? Como eu falei, existe alguma porcentagem, 7%, que esse peeling pode levar a certas arritmias. Então, dentro desse centro cirúrgico, desse local monitorizado, ele tem que ter monitor cardíaco, ele tem que ter um acesso venoso, ele tem que ter todo o equipamento de ressuscitação dentro desse centro e, lógico, o profissional que saiba manejar, que saiba guiar todo esse esquema também é muito importante. Então, alguns casos, né, que infelizmente acabam evoluindo com arritmia, o profissional que seja médico, ele vai saber muito bem reverter, identificar, né, primeiramente, reverter essa arritmia e levar aí um resultado desejável, enfim, para todos. Correto. Você descreveu uma estrutura bastante complexa, até prevendo um risco de morte, casos mais emergenciais. E é difícil pensar que clínicas tenham toda essa estrutura. E, na maioria dos casos, esse procedimento deve ser realizado, então, em hospitais. Seriam raras as clínicas que contam com essa aparelhagem toda, então, não é, doutora? Exato, Kleber. Na verdade, são poucas clínicas que nós encontramos aqui em São Paulo, né, que é onde eu trabalho. Existem sim clínicas que têm toda essa aparelhagem, mas não é muito comum. Na verdade, é a grande minoria. Por isso mesmo que eu chamo a atenção para o paciente estar sempre atento, né? Que esse local deve ter todos esses equipamentos, todos esses recursos. Lógico que o centro cirúrgico é o ideal nesse caso, mas em casos bem selecionados a gente tem sim todo esse equipamento em determinados locais, em especial da parte médica, né? Correto. E como funciona o pós-aplicação? Quais os cuidados que devem ser tomados? Quais os sintomas que o paciente pode apresentar? Queria que você falasse um pouco disso também, por favor. Então, o pós do peeling de fenol, como eu falei, é um procedimento que ataca as camadas profundas da pele, né? Chega nas camadas profundas da pele, então é esperado dor,
essa dor deve ser manejada com medicamentos que são indicados pelo próprio médico para uso em casa. Fora a questão da dor, esse paciente vai apresentar uma descamação muito importante, como vocês mesmos já devem ter visto. Essa descamação é normal, mas deve ser bem cuidada. Então, o uso de alguns produtos à base de vaselina, hidratantes, é extremamente importante ao longo de um certo período. Depois disso, evitar ao máximo exposição solar, porque isso também pode trazer riscos. E, lógico, usar protetor solar e outros cuidados a mais que sejam individualizados por cada caso. Correto. E apesar desse assunto ter ganhado espaço no noticiário agora, e infelizmente por um fato lamentável, o peeling de fenol é um procedimento muito procurado pelas pessoas. Qual que é a frequência? Por exemplo, você na sua experiência, no seu atendimento diário, é comum você realizar esse tipo de procedimento? Kleber, o peeling de fenol ele foi criado lá na década de 20 e ele já foi muito mais utilizado do que até um tempo atrás. Eu acho que nós estamos revivendo, né, a questão da era do peeling de fenol. É um procedimento que nós não realizamos com certa frequência no nosso consultório, justamente porque precisa, primeiramente, de uma indicação correta, e eu acredito que a indicação correta parta também do paciente. Não adianta ele ser um paciente que não tem nenhuma comorbidade, não tem nenhuma doença, que tem todas as características para realizar o peeling, mas é um paciente muito ansioso, é um paciente que não vai conseguir lidar muito bem com a dor no pós-peeling de fenol, não é um paciente que vai ficar durante um período aí avermelhado, porque vocês veem que ele pode ficar durante 3 meses com o rosto um pouquinho mais avermelhado que o restante do corpo. Então, primeiramente, é entender aí a questão desse paciente, se ele realmente tem todas as indicações plenas para realizar. E aí, no dia a dia, são poucas as pessoas que realmente querem ficar durante tanto tempo, assim, com essa vermelhidão, com essa descamação tão importante, que tem habilidade, que tem o cuidado, né, de fazer todas as orientações no pós-peeling de fenol. Então, tudo isso tem que ser bem organizado e aí sobram poucas pessoas que vão ter realmente de partir por um procedimento um pouquinho mais agressivo como esse. Olha, e você fez uma leitura que eu acho muito importante, porque além da parte estética, vocês, profissionais dessa área, tem que ser um pouco psicólogo, né? Porque há uma ansiedade, um anseio da pessoa ficar mais bonita, melhorar a autoestima e muitas vezes procura até atalhos. Então eu queria que você passasse um conselho para as pessoas que nos assistem quando elas forem procurar um procedimento estético. Essa relação entre expectativa, realidade e até riscos. O que a pessoa deve avaliar? Qual o conselho que você passa para as pessoas? Eu acredito que hoje em dia, numa era que nós temos aí a banalização, né, de muitos procedimentos, que todo mundo quer algo muito imediatista, é muito, muito importante que o paciente que queira se submeter a qualquer procedimento estético, primeiro, não acredite em muitas falsas promessas que a gente encontra, né, na internet. Segundo, saiba onde você está, se esse profissional que você está colocando, né, o seu rosto, o seu corpo para a realização de um procedimento estético realmente habilitado, se idealmente sempre procure por médicos que têm toda a técnica, toda a capacidade de fazer o procedimento estético, não só fazer, mas também tratar possíveis pós e consequências aí do procedimento. Então, eu acredito que mais do que nunca o próprio paciente tem que ser a pessoa que vai estar atento aí em relação a onde que ela está fazendo, com quem e quais são os riscos, quais são os benefícios, o que ele pode esperar de cada procedimento estético. Bom, e por falar em estética, com certeza essa é uma bela dica de uma bela entrevista. Nós acabamos de conversar com a Ana Paula Bontempo, ela que é dermatologista. Ana Paula, muito obrigado pela sua participação e essas dicas tão valiosas. No momento de tanta polêmica, você vem para esclarecer esse assunto. Muito obrigado. Obrigado você, Kleber. Grande abraço.
Bom, é isso aí. O programa Entrevista Especial fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!